Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Demônio na Floresta, da Leigh Bardugo e da Dani Pendergast. O Demônio da Floresta é uma publicação de 2022 da Planeta Minotauro e tem tradução de Isadora Próspero. O livro é uma graphic novel escrita pela Leigh Bardugo e ilustrada pela Dani Pendergast e funciona como um spin-off da trilogia Grisha. Aqui a gente vai conhecer um pouco da história do Darkling muito antes dele receber esse título e criar o Segundo Exército. Muito antes da criação da Dobra das Sombras, o Darkling era um garoto que aqui adota o nome de Eric. Ele e sua mãe, Lena, viviam fugindo e se escondendo, mudando de um lugar para o outro e meio afastado assim das pessoas, sem confiar muito nas pessoas por causa da natureza dos poderes deles. Além de poderem conjurar as sombras, os dois são amplificadores vivos, então eles precisavam esconder essa característica do poder deles até mesmo dos outros Grishas, dos seus iguais. Vale lembrar aqui que nessa época os Grishas eram ainda mais perseguidos do que o que a gente vê nos outros livros dentro desse universo. E Ravika ainda não tinha, adotado os Grishas como parte de um exército. Então aqui, mesmo entre os Grishas, ainda tinha muita desconfiança, porque eles eram um povo sem pátria, eles ainda o são na trilogia Grisha, tá? E nos outros livros da série, mas era pior, eles viviam isolados, espalhados, então todo esse senso de comunidade minimamente construído que a gente vê na trilogia Grisha não existia aqui. Como eu disse aqui, eles eram ainda mais perseguidos do que nos outros livros dentro desse universo. Até mesmo em Ravika, eles ainda eram perseguidos. Então, eles tinham todos que viver se escondendo, isolados. Existiam alguns pequenos vilarejos Grishas que ou ficavam isolados ou ficavam próximas a outras aldeias, mas aí é que as pessoas eram mais empáticas com a situação dos Grishas e aceitavam mais eles ou tentavam controlar todo mundo para que as pessoas aceitassem, puniam quem tinha algum tipo de preconceito, quem tentava atacá-los, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, em alguns casos, dá para perceber aqui nessa HQ que era uma aceitação, mas tinha ali um preconceito velado. Quando a HQ começa, o Eric e a mãe dele estão chegando num desses vilarejos. E aí ela, ao longo do caminho, vai repetindo pra ele a história que eles vão contar. Porque se você já leu a trilogia Grisha, você sabe quem os dois são. Então assim, eles precisavam inventar histórias. Então nem o nome dele aqui, que é dado Eric, a gente sabe se é o nome dele mesmo. Então, na trilogia Grisha a gente tem o nome dele, mas eu vou ficar quietinha. E aí eles estão combinando, a história que eles vão contar, de onde que eles vão falar que eles são, o nome que eles vão falar que eles têm, entendeu? Até para os próprios Grishas, eles precisavam se esconder, precisavam mentir. A gente consegue acompanhar aqui nesse livro um pouco dessa relação de mãe e filho. A gente consegue perceber como ela era rígida com o treinamento do garoto, rígida nessa questão dele esconder a natureza do poder dele, até a própria questão das sombras, que as pessoas teriam medo. Mas dá pra perceber aqui o quanto, apesar dessa rigidez, ela era muito amorosa com o filho e se preocupava com a segurança dele. A natureza dos poderes dele e esse clima que existia na época fazia com que ele ficasse um pouco mais afastado dos jovens da idade dele. Mas aqui já dá pra perceber o quanto que ele era sedento por amigos, sedento por aceitação das pessoas. Eu acho que lendo essa HQ deu pra entender a reação dele quando ele já é o Darkling, quando ele vê a Alina, o quanto que ele, certas coisas que ele fala na trilogia Grisha pra ela. Ele vê uma pessoa que finalmente tem um poder único o suficiente para meio que se sentir isolada como ele e entender como que ele se sente. Então ele vê na Alina ali uma igual. É claro que depois ele começa a ferir todos os direitos humanos possíveis, mas dá pra entender essa motivação, sabe? No fundo, ele percebe que a Alina vai entender o quanto que ele se sente sozinho e isolado. O Eric e a Lena vão ficar um tempo nesse vilarejo, ele quer permanecer ali pra sempre, ele quer parar de fugir.
Mas ela alerta ele que quanto mais tempo eles ficarem num lugar, mais difícil vai ser para os dois esconder a natureza dos poderes deles, né? Eles vão vivendo ali naquela comunidade, vão convivendo com aquelas pessoas, ainda escondendo a natureza dos poderes deles, até que o Eric faz amizade com duas garotas e acaba contando a natureza do poder dele para elas. Então ele vai meio que ali confiar nelas. É claro que vai ter um valentão aqui que vai enfrentar ele vai sofrer um pouco de bullying. Tem um valentão na história e dessa vez o valentão não é ele, tá? E o final dessa HQ, gente, é de cortar o coração. Então sim, o Dark ele é um pobre moreno sarcástico de passado triste, tá? Mas aqui já dá pra perceber que ele não se questiona sobre coisas que ele deveria se questionar. Ele deveria se questionar se certas coisas são certas e erradas. E em momento algum ele tem esse questionamento. Então dá pra perceber que desde muito jovem a bússola moral dele já estava apontando para um caminho meio errado. Acontece algo aqui que é a motivação para ele querer criar esse exército de Grishas. Mas a gente não vê isso acontecendo aqui. A gente também não vê a criação da Dobra das Sombras. A cena da criação da Dobra das Sombras foi algo que teve apenas na série da Netflix. A trilogia Grisha menciona, mas a gente não vê a cena. E eu gostei muito dessa cena na série. Então é algo que eu gostaria muito de ver adaptado nas histórias. Então eu gostaria muito que as autoras escrevessem mais livros, mais uma HQ que contasse tanto a criação desse exército como a criação da Dobra das Sombras. As ilustrações são belíssimas. A Dani Prendergast misturou o preto e variações de cinza, marrom e tons mais fechados com tons de fundos pastéis. Ela divide as partes do livro usando essas cores pastéis de fundo. Eu achei que o resultado final ficou belíssimo e que com isso ela conseguiu passar um clima sombrio e triste para a história que combinam com o texto. Eu sempre gosto de mencionar o quanto que a escrita da Leigh Bardugo evoluiu com o passar do tempo. Eu acho fascinante a forma como ela conseguiu pegar aspectos que não funcionaram tão bem na trilogia Grisha, trazer esses aspectos para outros livros dentro desse universo e melhorar e desenvolver mais esses aspectos. Se você está procurando uma série de fantasia que mistura magia, construção política, romance, religião e aventura, qualquer livro dentro do universo Grisha é ideal para você. No caso de O Demônio na Floresta, essa HQ pode ser lida tanto como realmente uma história inicial, como uma porta de entrada, então antes da trilogia Grisha, antes dos outros livros, como depois da trilogia Grisha, como de qualquer uma das outras séries dentro desse universo. Quem já leu O Demônio na Floresta, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer outra coisa, por favor, utilize os meus links de afiliado, que sempre ficam aqui embaixo na descrição. Essa é uma forma aí de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então eu te agradeço demais. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.